né? Então, galera, vimos falando aqui, né, na aula passada sobre constante de equilíbrio, não é isso? Equilíbrio químico, né? As condições e valores dessa constante de equilíbrio. Falamos aqui dessa situação, não é mesmo? O que esse slide aqui contou para a gente, galera? Ele contou para nós valores do Kc, né? Quando o Kc apresenta alguns valores, isso nos diz algumas coisas com relação àquele equilíbrio químico, não é mesmo? Relembrando aqui, né? Mais uma vez, mais do mesmo, o que é o Kc? O Kc é uma constante, não é, em termos das concentrações para o equilíbrio químico, em que a gente tem as concentrações de produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos sobre a concentração dos reagentes elevadas, né, aos seus coeficientes estequiométricos, não é isso? Então, galera, o Kc é uma divisão, não é isso? Então, o que a gente pode dizer quando o Kc tem um valor igual a 1? Quando que uma divisão tem um valor igual a 1? Quando o numerador é igual ao denominador. Na verdade, nessa condição, a gente tem um valor igual a 1 para a divisão. Ou seja, quando o Kc tem um valor igual a 1, galera, a gente pode dizer que as concentrações de produtos e reagentes são iguais no equilíbrio químico. Não é isso? Então, no equilíbrio, as concentrações de produtos são iguais às concentrações dos reagentes. Beleza? E quando esse Kc é muito maior que 1 ou simplesmente maior que 1, né? Quando que uma divisão ela é maior que 1? Uma divisão é maior que 1, né? Quando o numerador é maior que o denominador. Então, se a gente tem a situação em que o numerador é maior do que o denominador, essa divisão vai ser maior que 1. Ou seja, quando o Kc é maior que 1, galera, a gente pode dizer que no equilíbrio as concentrações de produtos é maior do que as concentrações de reagentes. Ou os produtos são mais abundantes do que os reagentes. Certinho? E o contrário também vale, né, galera? Quando esse Kc ele é menor, eu não arrumei o slide, eu tinha que ter arrumado, eu vou arrumar agora, né? Quando esse Kc é menor do que 1, mas não valor negativo, né? O que eu estou querendo dizer aqui é quando o Kc, né, quando o Kc ele está entre um valor que é maior que 0, ou seja, o 0 é menor do que o Kc e o Kc também é menor do que 1. Está aí no intervalo entre 0 e 1. Professor, o que seria então um valor de Kc para esse? Ora, seria um valor de Kc igual a 0,003, um valor de Kc. Olha esse valor aqui, galera. 5 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dá quanto? Isso aqui dá um valor muito pequeno, não é isso? Mas não é um valor negativo. Aproveitando o ensejo, quero lembrar-lhes que nunca teremos um valor negativo para o Kc. Por quê? Porque para uma divisão ter um valor negativo, ou o numerador ou o denominador deve ser negativo. E no caso, como a gente tem concentrações, pessoal, nós nunca teremos uma concentração com valor negativo. Não é verdade? Então, né, fiquem atentos a isso. Então, galera, quando o Kc, né, voltando aqui, quando o Kc apresenta um valor entre 0 e 1, né, o que a gente pode dizer com relação a esse, né, a esse resultado? Ou seja, quando uma divisão dá um valor entre 0 e 1, é porque o numerador ele é agora, ó, menor do que o denominador. Ou seja, nós estamos dividindo um número por um número grande, não é isso? Ou seja, com relação ao Kc, nós vamos ter muito de reagente e pouco de produto quando o Kc tiver um valor entre 0 e 1, né? Ou seja, no equilíbrio, os reagentes são mais abundantes do que os produtos, né? Nós teremos mais reagentes do que produtos no equilíbrio. Beleza? E aí, no final das contas, né, a gente resolveu aqui na aula esse exercício, não foi? Em que a gente teve que fazer aqui, né, as expressões de equilíbrio para cada equação química, né? Tivemos que inverter um, elevar outro ao quadrado, não é mesmo? Caso vocês tenham dúvidas, galera, a gente pode, né? Vocês podem acessar a videoaula da semana passada e ver aí
sobre essa resolução, tá bom? Eu vou disponibilizar agora aqui para vocês um outro slide, tá bom? E vamos iniciar aqui uma outra parte do equilíbrio químico, tá joia? Então, só um momentinho e já disponibilizo a tela para vocês. Agora, aê, vocês estão vendo a tela? Fala aí comigo. Sim! Estão vendo a tela? Essa tela nova aí, alaranjada, equilíbrio químico? Alguém? Sim, beleza, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então tá, vamos adiante então. Queridos, vamos falar agora sobre uma outra parte do equilíbrio químico. Né? Eventualmente, turma, o que a gente tem? Né? Quando a gente tem um equilíbrio químico acontecendo, as espécies químicas que vão estar ali, né, coexistindo, né, ou seja, existindo simultaneamente, não é isso? Porque o equilíbrio é um processo reversível, nós temos reagentes e nós temos produtos ali ao mesmo tempo, né, enquanto o equilíbrio está estabelecido. Então, enquanto essas substâncias coexistem, pessoal, elas nem sempre estarão na mesma fase. O que eu estou querendo dizer? Desculpe. Que eventualmente nós vamos ter espécies na fase sólida, espécies na fase líquida, espécies na fase aquosa e espécies na fase gasosa também, certo? Então, turma, quando nós temos espécies na fase gasosa, nós vamos ter uma certa pressão nesse equilíbrio químico. Sim, vai haver, né, ali uma pressão exercida por esse gás. E quando nós temos gases no equilíbrio químico, nós podemos escrever uma expressão, né, desse equilíbrio químico em termos das pressões que esses gases vão exercer. Né? Vejam o próximo slide aqui, por gentileza. Né? Então está escrito aqui o seguinte: em um equilíbrio químico que participam, então, ó, participam substâncias gasosas, pode-se usar uma constante, né, uma constante de equilíbrio, não é isso? E essa constante ela vai se chamar Kp, beleza? Então pode-se usar uma constante, né, que é o Kp, que em vez de ser expressa em termos de concentração, então quem é a expressão aqui, ó, em termos de concentração, como é que ela se chama? Nós já conhecemos, vocês já são craques, né? É o Kc. Né? A expressão em termos das concentrações é o Kc. E quando, né, nós usamos aqui essa constante que quero dizer, utilizamos as pressões parciais dos gases. Então, observem esta equação química que temos aqui, certinho? O que a gente tem? Nós temos a substância A, está na fase gasosa, a substância B também está na fase gasosa, a substância C também está na fase gasosa, e a substância D também está na fase gasosa. Ou seja, nós temos aqui todas as substâncias na fase gasosa, não é isso? Então, por termos substâncias na fase gasosa, nós podemos escrever uma expressão para a constante de equilíbrio utilizando as pressões parciais de cada um dos componentes, certinho? Então, o que seria a expressão, né, da constante de equilíbrio em termos das pressões parciais, né? Ou seja, qual é a expressão do Kp para essa equação química aqui? Então, vamos aqui para vocês verem como é que a gente lê essa expressão, não é isso? Vocês lembram que o Kc a gente tinha, né, as concentrações de produtos sobre as concentrações de reagentes elevados aos coeficientes estequiométricos de cada uma? Aqui a expressão vai ser similar, só que não teremos concentrações e sim pressões parciais. Então, a gente vai substituir aqui as concentrações pelas pressões parciais de produtos elevados aos seus coeficientes, dividido pelas pressões parciais dos reagentes, divididos elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então, o que a gente tem como produto? A gente tem como produto C e D, não é? Czão e Dzão. Então, vamos lá. Ó, então, vai ser a pressão parcial de Czão elevado a Czinho vezes a pressão parcial de Dzão elevado a Dzinho. Por que Czinho e Dzinho? Porque o Czinho é o coeficiente do Czão e Dzinho é o coeficiente aqui do Dzão. Não é isso? Então, ó, pressões parciais de produtos elevados aos seus coeficientes
dividido pelas pressões parciais dos reagentes. Ó, como reagente a gente tem o Azão e tem o Bzão, não é isso? Então fica pressão parcial de Azão elevado a Azinho vezes, né, a pressão parcial de Bzão elevado a Bzinho, porque Azinho é o coeficiente estequiométrico do Azão e Bzinho é o coeficiente estequiométrico de Bzão. Beleza? Então, o que a gente tem aqui? Mais uma vez, nós temos aqui, né, a expressão em termos das pressões parciais para a constante de equilíbrio de uma equação química. Certinho? Bom, nós temos uma pergunta aqui. Professor, o senhor vai disponibilizar os slides na plataforma? Sim, vou disponibilizá-los assim que esta aula encerrar, tá bom? Então, vamos adiante aqui, galera. Olha só, então vamos lembrar aqui, né, já que essa expressão ela usa as pressões parciais, né, essa pressão parcial a gente usa um P minúsculo. Eu quis fazer um P minúsculo ali, mas não fui bem sucedido, né? Então a gente usa o Pzinho para indicar pressão parcial, certo? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas o Pzão é de pressão, não é isso? De pressão, né? Pressão sendo força sobre área, né? Então tá. Olha só, galera, já que a gente está falando aqui de pressão parcial, vamos lembrar, galera, ó, lá do ano passado, lembra? Vocês estavam estudando gás, eu não sei se foi comigo ou se foi com o amado mestre Rafael, né? Mas a gente falou entre as diversas, né, condições de um gás ideal, a gente falou da lei de Dalton, né? E o que é a lei de Dalton? A lei de Dalton é exatamente a lei das pressões parciais. E o que essa expressão fala, né? O que a lei de Dalton diz para a gente? Ela diz para a gente que a pressão parcial de um componente, né, a pressão parcial, por exemplo, do gás A, ela vai ser dada por a fração molar de A vezes a pressão total. Né? Então, o que eu tenho aqui nessa expressão que está no slide? Eu tenho que x de A, o que é o x de A? X de A está aqui, ó, é a fração molar do gás A, certinho? X de A é a fração molar do gás A. E como é que a gente encontra esse x de A? É a razão entre a pressão parcial de A, tá vendo o P de A ali, ó? Olha aqui, ó, é a pressão parcial do gás, certo? Dividido pela pressão total PT, certo? Então, fração molar é a razão entre a pressão parcial pela pressão total. Só que tem outro jeito da gente encontrar a fração molar. O X de um componente A, em uma mistura de gases, vai ser o número de mol do gás A dividido pelo número de mol total. Galera, vocês lembram lá ou não, quando vocês foram falar de fração? O que é uma fração, né? Eu vou escrever um F aqui de fração. O que é uma fração? É uma razão da parte, não é? Desculpe, é da parte pelo todo. Não é isso uma fração? Sim. O que então vai ser a fração molar? É a parte de mols de A diante do todo de mols. Beleza? Então é um jeito aí de vocês entenderem essa fração molar. Então nós temos duas expressões para fração molar. É pressão parcial do gás A sobre a pressão total e também o número de mol do gás A dividido pelo número de mols total. Beleza? Então isso aqui vem a ser a pressão parcial. Outra coisa que a gente pode falar sobre a pressão parcial. Suponhamos que temos aqui um recipiente com o gás A e o gás B. Belezinha? Quando a gente tem esses dois gases, galera, o que a gente tem aqui dentro? A gente tem uma pressão total, não é isso? E o que vai ser a pressão total? A pressão total vai ser a soma da pressão parcial de A com a pressão parcial de B. Professor, e se a gente tivesse um terceiro gás C aqui? Ué, a pressão total seria a soma da pressão dos três gases. Pressão parcial de A mais pressão parcial de B, mais a pressão parcial de C.
Então, mais uma vez, o que é a pressão total é a soma das pressões parciais, certo? E o que é a pressão parcial de um gás? Não é isso? Vai ser a sua fração molar vezes a pressão total. Beleza? Galera, acontece que a fração molar, o X de A, ele é uma porcentagem. Então, se a gente descobrir, por exemplo, que o X da substância B, né, o X do gás B, é igual a 30%, o que esses 30% significam para a gente? Eles significam para a gente 30 sobre 100, tá bom? Então, quando vocês forem fazer as continhas, não usem a porcentagem, e sim a fração que ela representa. Belezinha? Professor, e se eu quisesse usar 0,3? Vai dar na mesma, porque 30 sobre 100 dá 0,3, ok? Ou 0,30, tá bom? Então tá, atenção para o que essa atenção aqui está falando para os senhores, que na expressão do Kp, né, como ela é escrita em termos de pressão parcial, só são participantes os componentes gasosos. Então, turma, se tiver uma substância líquida, uma substância aquosa ou uma substância sólida, ela não participa da expressão do Kp. No Kp só participam substâncias na fase gasosa. Beleza? Então tá bom. Ó, nós temos uma pergunta aqui. Essa expressão só é utilizada quando tanto produtos e reagentes estão no estado gasoso? Então, essa pergunta é muito boa, né? E ela é respondida com o que eu acabei de falar aqui, ó. Quem é que participa na expressão do Kp? Quem participa na expressão do Kp são apenas as substâncias na fase gasosa. Professor, e se eu tiver no equilíbrio químico 5 substâncias e somente uma delas estiver na fase gasosa, só essa participa da expressão. Beleza? Se ela for um produto, ela vai aparecer no numerador, e se ela for um reagente, ela vai aparecer no denominador. Beleza? Então tá. Temos outra pergunta aqui. Professor, então qual é a unidade da fração molar, né, do X de A? Vamos lá falar dessa unidade aqui, ó. O que é o X de A? Né, vou escrever aqui de novo. É número de mol de A dividido pelo número de mol total, não é? Ou seja, a unidade de número de mol não é mol? Mol. E aqui embaixo também não é mol? Sim, tudo mol. Então, mol com mol, a gente corta. O X não tem unidade, beleza? Olha aqui, ó, nessa outra expressão, deixa eu apagar aqui porque está um pouco, né, um pouco cheio de informação. Olha essa expressão aqui, ó. A gente tem pressão, né? O que é o X de A? O X de A é a pressão de A, pressão parcial de A sobre a pressão total. A unidade de pressão de cima e de baixo vai ser cancelada. Então, a fração molar, o X de A, ele não tem unidade. Tá bom? Nós temos mais uma pergunta aqui. Professor, tá. Isso, é isso mesmo. Tá entendido, então. Falou, Gabriel. É nóis. Vamos lá. Então, vamos adiante aqui. Galera, temos aqui, então, um exercício. Olha só que massa. Vejam bem. Ó, vamos lá. A pressão total de um sistema gasoso constituído pelos gases CO2, né, gases CO2, O2 e CO em equilíbrio é de 2 atm. Então, a pressão total de um sistema gasoso, né, é de 2 atm. Então, a pressão total que vai existir aqui, pessoal, o enunciado já nos contou. Ela é de 2 atm, 2 atmosferas. Beleza? A uma dada temperatura. Por quê, galera? Porque se a gente muda a temperatura, a gente muda a pressão, não é? Vamos lembrar aqui, ó. P vezes V é igual a NRT. Não é isso? Vamos isolar a pressão? O que vai ser a pressão? A pressão vai ser nRT sobre V. Então, se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a pressão, certo? Então, estou contando isso só para dizer que em cada temperatura nós vamos ter um sistema em uma pressão específica.
Então tá, né? Nesse sistema aqui em questão, no sistema em questão, nós vamos ter os gases ali, ó, coexistindo e a pressão total é de 2 atm. Aí ele diz para a gente aqui, ó, sabendo que existem 30% de CO2, 20% de O2 e 50% aqui, ó, de CO, calcule a constante Kp do sistema representado pela equação abaixo. Então, galera, nós vamos ter aqui no sistema os três gases coexistindo. Nós vamos ter aqui, ó, o CO, o CO2 e vamos ter aqui também o gás O2. De acordo com esta equação química aqui, né, com este equilíbrio químico já balanceado, né, com esse equilíbrio químico, né, representado aqui. Galera, o que ele contou para a gente? Que a pressão total aqui é de 2 atm, certinho? E ele pede que a gente calcule, né, o valor da constante de equilíbrio Kp. Como é que a gente encontra esse Kp? Primeiro de tudo, nós precisamos escrever a expressão dessa constante de equilíbrio, não é isso? E como é que a gente escreve, né, essa constante, como é que a gente escreve essa expressão? A gente escreve essa expressão assim, ó, Kp, ela vai ser igual às pressões parciais de produtos, não é isso? As pressões parciais de produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pelas pressões parciais dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Certinho? Então vamos lá, né? Quem que vai ser o Kp aqui então? Vamos agora para a equação química e vamos identificar os nossos produtos e os nossos reagentes. Como é uma divisão, já estou fazendo aqui a barra da divisão. Vamos lá. Quem são, né, os gases presentes aqui nos produtos? Ó, a gente tem o O2, não é isso? E o CO2. Professor, como é que você sabe que ele está na fase gasosa? Olha aqui, ó, o Gzinho indicando a fase, né, que essa substância está se apresentando. Então, os dois estão na fase gasosa. Teremos, então, aqui, ó, pressão parcial de O2 elevado a 1, certo? Vou colocar aqui só para grifar, não precisa quando é 1, mas vou colocar só para indicar, vezes a pressão parcial do CO elevado ao quadrado, porque aqui na equação química o coeficiente estequiométrico do monóxido de carbono é 2. Legalzinho? Agora vamos aqui, o que a gente tem no reagente? A gente tem um único gás, né? O CO2. Então a gente vai ter aqui, ó, dividido pela pressão parcial do CO2, não é? Elevado a quanto, galera? Elevado a 2. Não é isso? Porque o coeficiente aqui, ó, da equação química para o CO2 é 2. Legal? Então essa aqui é a nossa expressão. Então, turma, o que a gente precisa para chegar no valor da constante de equilíbrio Kp? Porque ele pede para calcular, né? Se é calcular, ele está buscando um valor. Então, turma, o que a gente precisa, né? Para chegar no valor aqui dessa constante Kp, a gente precisa das pressões parciais de cada um, né, das substâncias. A gente precisa da pressão parcial de cada um das substâncias presentes no equilíbrio. Não é isso? E como é que a gente faz o cálculo dessa pressão parcial? Vamos lá? A pressão parcial de um gás, a pressão parcial do gás A, ela é a pressão total vezes a fração molar do gás A. Queridos, a gente tem as frações molares aqui das substâncias. As frações molares não são valores percentuais? Sim, elas são esses valores aqui, ó. Então, a fração molar do CO2 é 30%. Né? Então, nós temos 30% de CO2, o X do CO2 é 30%. O X do O2 é 20%. E o X do CO é 50%. Então, o exercício nos deu, né, as frações molares, não é isso? E se ele deu para a gente as frações molares, agora está fácil. Sabe por quê? Porque é só a gente substituir nessa expressãozinha aqui, ó.
Então, o que seria a pressão parcial de um gás? Seria a pressão total, que o exercício também falou para a gente que era 2. Olha aqui, ó, 2 atm, vezes a fração molar que ele já nos forneceu. Então, vamos calcular, pessoal, a pressão parcial de cada um dos gases nesse equilíbrio químico, através dessa formulinha aqui, né, da lei de Dalton. Vamos lá? Então, vou passar o slide aqui adiante, ó. Então, aqui tem só, né, uma explicação do exercício. Nós temos a pressão total e o Kp. E aqui, galera, nós temos as frações molares, não é isso? A do CO2 é 30%, a gente tem que dividir por 100, não é? Então, a gente tem 0,3 como fração molar para o CO2, né? Para o O2, a fração molar é 0,2 e para o CO, a fração molar é 0,5. Não é isso? Então, a gente vai pegar essa fração molar, multiplicar pela pressão total e achar a pressão parcial de cada gás. Por quê? Porque a pressão parcial de um gás qualquer, é a pressão total vezes a fração molar daquele gás. Então, pegamos as frações molares e vamos multiplicar aqui por essa pressão total. Ó, temos uma pergunta. Hoje tem plantão de matemática, viu, galera? Tá escrito aqui, ó, passando para avisar que hoje às 14h30 tem plantão de matemática e às 15h30 tem plantão de física e química. O Cebolinha mandou o link no grupo de vocês, tá bom? Só avisando aí. Então, galera, vamos lá, né, encontrar essas pressões parciais. Então, a pressão parcial do CO2 vai ser o quê? Né? A pressão parcial do CO2. A pressão total é 2 e a fração molar do CO2 é 0,3. Então, multiplicando 2 com 0,3, vamos ter uma pressão parcial de CO2 igual a 0,6. Certo? Para o monóxido de carbono, mesmo cálculo, né? Pressão parcial sobre pressão total é igual a fração molar. A pressão total vale 2, a fração molar do CO é 0,5, então 2 vezes 0,5, a pressão parcial aqui é de 1 atm para o monóxido de carbono. E para o O2, né, a mesma conta. Pressão parcial do O2 sobre pressão total é igual à fração molar do O2. A pressão total é 2, a fração molar do O2 é 0,2, né? Por quê? Porque é 20%. 20% é 20 por 100. E 20 por 100 é a mesma coisa que 0,2. Certinho? Então, 0,2 vezes 2, a pressão parcial do O2 é 0,4 atm. Então, galera, essas pressões parciais que a gente encontrou, nós vamos substituir na expressão do Kp. Não é isso? Então, a gente vai ter aqui, ó, a expressão do Kp a gente havia feito lá no primeiro slide. Não é isso? Olha só a nossa expressão do Kp que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui a nossa expressão para o Kp. Estão vendo? É exatamente a mesma que está naquele slide. Né? A mesma que está aqui. Beleza? Então, o que a gente fez? A gente achou cada pressão parcial aqui, ó, isoladamente. Agora, a gente substitui essas incógnitas de pressão parcial por seus respectivos valores. Certinho? Tá. Então, tá bom. É porque já queriam tirar um print aqui de um slide, mas já tiraram, então tá beleza. Então, vamos substituir, né, galera? Vamos lá, substituindo aqui. Teremos, ó, a pressão parcial do CO ficou 0,4 elevado a 1. Opa, espera aí. Eu acho que tem um pequeno engano aqui. Deixa eu conferir aqui. Uai. É esse valor mesmo, galera? Deixa eu olhar aqui só um minutinho.
Só um pequeno confere aqui. Tchan, tchan, tchan. Só um minuto, galera. Conferir aqui, né? Vai que a conta tá errada. Ah, acho que tá tudo bem. Não, é isso mesmo, né? Então, substituindo as pressões parciais aqui, galera, pelos seus respectivos valores, fazendo a continha, né? A gente vai ter 0,4 elevado a 1 é o próprio 0,4, 1 ao quadrado é 1 e 0,6 ao quadrado é 0,36, né? Então, o valor dessa constante Kp é igual a 1,11. Beleza, turminha? Então, vocês aprenderam aqui hoje, né, como que a gente escreve a expressão da constante de equilíbrio em termos das pressões parciais e também, né, como que a gente pode encontrar pressões parciais aí em uma situação de equilíbrio químico que contém gases, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui. O pessoal está falando assim, professor, explica o terceiro passo, né? O que é o terceiro passo aqui? O terceiro passo, pelo que está aqui no slide, é o cálculo da pressão parcial do CO. É isso que você está perguntando? Quem perguntou aqui, confirma para mim. É isso? Ah, vamos lá. Então, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que fazer? Eu vou voltar aqui na expressão da constante. A gente tem essa expressão aqui, né? Desculpe a letra, mas nós temos essa expressão aqui, não é? E para a gente encontrar o valor da expressão, a gente tem que encontrar as pressões parciais de cada um dos componentes, não é isso? E como é que a gente pode encontrar a pressão parcial? A pressão parcial de um componente qualquer, né? Vamos lá, a pressão parcial do gás W vai ser a pressão total vezes a fração molar do W, que é o X de W. E o que é o X aqui para a gente no exercício? São esses percentuais, não é isso? E qual que é a pressão total? A pressão total é 2, não é isso? O enunciado nos contou que a pressão total era 2. Então, o que a gente tem que fazer? Para achar a pressão parcial de um componente aqui nessa mistura, nós vamos ter que pegar 2 e multiplicar pela sua fração molar, certinho? Então, o que é o caso aqui, né? Terceiro passo, voltando aqui, para achar a pressão parcial do monóxido de carbono, a gente pega a fração molar dele, que é 50%. 50% é a mesma coisa que 50 por 100, né? 50 sobre 100, isso aqui dá um valor de 0,5, não é isso? Então, a pressão parcial do CO vai ser 0,5 vezes a pressão total, que é 2. 0,5 vezes 2, a pressão parcial do CO fica 1. Beleza? O mesmo a gente fez para os demais gases, né? Para o O2 também a gente multiplicou aqui, ó, a fração molar pela pressão total e encontramos a pressão parcial dele. Não é isso? E fizemos o mesmo aqui, né? Para o CO2, né, o primeiro slide que ficou para trás, né, a gente fez o mesmo aqui para o CO2. Multiplicamos a fração molar dele, que é 30%, 30 sobre 100, que é 0,3, vezes a pressão total, que é 2. Então, a pressão parcial do CO2 fica sendo essa. Depois de encontradas as pressões parciais, a gente substituiu aqui na expressão, né, da constante de equilíbrio em termos de pressões parciais e chegamos no resultado de 1,1. Beleza? Não esquecendo, né, dos coeficientes aqui, ó, que elevam cada pressão parcial, né? Os índices que estão ali elevando cada uma das pressões parciais. Não se esqueçam disso. Esses índices vêm da equação química já balanceada. Beleza? Entendido? Então tá joia. Vamos adiante. Galera,
o que a gente tem eventualmente, né? A gente tem eventualmente uma relação entre a constante de equilíbrio Kc e a constante de equilíbrio Kp, certinho? Ah, o pessoal está falando aqui, ó, que não entendeu. Deixa eu voltar aqui, então. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu disse aqui, né, pessoal, que para a gente fazer a expressão da constante de equilíbrio, para a gente chegar no valor, a gente precisa das pressões parciais. Não é isso? Por quê? Porque eu estou aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Quando a gente vai encontrar o valor da constante, a gente tem que pegar e substituir na expressão da constante de equilíbrio as pressões parciais de cada gás. Não é isso? Até aqui vocês entenderam, acredito que muito bem. Então, como é que a gente encontra a pressão parcial de um gás? A pressão parcial de um gás, eu vou escrever aqui o Pzinho minúsculo, a pressão parcial de um gás qualquer, eu vou escolher um gás qualquer aqui, o gás J, pode ser? O gás J de João. A pressão parcial desse gás, ela vai ser a pressão total do sistema vezes a fração molar do gás J, ou o X de J. E o que é o X de J? O X de J é um valor que vai estar, né, em percentual, certinho? A gente tem os valores percentuais dos gases aqui, isso é equivalente à fração molar. E o que é essa pressão total? Essa pressão total é a pressão do sistema no equilíbrio. Se a gente pegar o enunciado aqui e fizer uma leitura, ele diz o seguinte, ó, ele diz que em um sistema, a pressão, ele já começa assim, ó, a pressão total de um sistema gasoso constituído pelos gases tal, tal e tal em equilíbrio é de 2 atm. Então, o 2 que está inserido aqui nos cálculos das pressões parciais, esse 2 ele é a pressão total do sistema. Beleza? Note que todas as pressões parciais têm esse 2, por quê? Porque a pressão é a mesma, né? A pressão total é a mesma, porque o sistema é um só, né? Os 3 gases estão confinados, então os 3 gases estão submetidos à mesma pressão total. Falou, Iras? Beleza? Entendido? Coisa boa, então tá jóia. Galera, eu vou encerrar a nossa aula por aqui, tá bom? Por quê? Porque eu, de alguma maneira, estou tentando fazer com que vocês do segundo ano do Centro e do segundo ano do Sul caminhem juntos, né? Caminhem com conteúdo mais ou menos no mesmo lugar. E lá eu encerrei aqui nesse exercício e como a gente está alguns minutos aqui, né, de encerrar a nossa aula, eu acho melhor pararmos por aqui, tá bom? Eu vou disponibilizar esses slides lá na plataforma. Por gentileza, deem uma olhada, façam as anotações que forem pertinentes, anotem as dúvidas, né? Porque na próxima aula vamos falar um pouco do conteúdo e também vamos resolver alguns exercícios. Tá joia? Então, né, no mais é isso. Tenham um ótimo dia e até o próximo encontro. Um abraço a todos e beijos. Valeu, gente. Tchau, tchau.